É hoje, rapaziada, 9h30 da noite, Vasco versus Botafogo, jogo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil, um confronto muito esperado. E eu vou trazer agora para vocês quais são as prováveis escalações das duas equipes, já com tudo confirmado, quem vai jogar, quem não vai jogar. É claro que sempre tem algumas pequenas dúvidas, mas devem ser assim que os times de Vasco e Botafogo devem entrar em campo para o jogo de hoje. Então, vem comigo. Essas devem ser as prováveis escalações de Vasco versus Botafogo para o jogo de logo mais 9h30 da noite. Eu coloquei os dois times lado a lado para vocês, também para ter uma base de comparação, né, cara? Vamos começar falando pelo time do Botafogo, que é o mandante. Botafogo terá o Neto no gol, isso é uma certeza. Na lateral direita vai jogar o Matheus Ponte, até porque o Vitinho jogou alguns minutos, né, 60 minutos de um jogo da seleção brasileira contra a Bolívia na altitude. Então, o Matheus Ponte estava treinando entre os titulares e ele vai ser o lateral titular no jogo de hoje. A dupla de zaga do Botafogo será Caio Pantaleão e Alexander Barbosa, que é uma dupla de zaga muito forte, muito segura, dos jogadores de bastante imposição física. Na lateral esquerda, o Botafogo terá o Alex Telles. No meio de campo, existia uma certa dúvida em relação ao Danilo, mas ele já está entre os relacionados do Botafogo e a presença confirmada no time titular. Danilo e Marlon Freitas serão titulares no meio de campo do Botafogo. Tem algumas críticas da torcida que esse meio de campo deixa o time um pouco exposto, sem tanto controle realmente na marcação, sem tanta pegada, e pode ser que seja verdade, mas o Botafogo ganha mais qualidade com a bola nos pés com esses dois jogadores. Então, assim, sempre para você ter algo no futebol, você tem que perder alguma coisa. Não dá para você ter a qualidade do Marlon Freitas e do Danilo com o mesmo poder de marcação que você teria talvez colocando outro volante de um pouco de mais pegada realmente na hora de marcar. Então, o técnico David Ancelotti deve realmente optar por Danilo e Marlon Freitas no meio de campo. E aí eles se revezam, uma hora um pouquinho vai mais para ataque, outra hora o outro fica um pouquinho mais. Então é algo que eles precisam se entender. Quem vai ser o armador do Botafogo é o Savarino. Ele até jogou os jogos pela Venezuela, mas jogou poucos minutos e deve já iniciar a partida como titular nesse Vasco versus Botafogo. Savarino é um jogador muito importante para o funcionamento do meio de campo do Botafogo. Ele andou um pouco embaixo, recuperou agora um pouco do seu futebol, e é um jogador importante para esse 11 inicial do Botafogo, sempre o Savarino, pela qualidade técnica que ele tem. O Montoro será titular na meia esquerda do Botafogo, isso também é uma certeza. É um jogador pro Vasco ficar de olho, porque se você der espaço, o Montoro começa a dominar o jogo. E aí, para ser o centroavante do Botafogo, temos o Arthur Cabral. Tem também a opção do Cris Ramos no banco de reservas, mas o Arthur Cabral é o titular. E para jogar na ponta direita, eu acho que é a única dúvida entre Arthur, Santiago Rodrigues e Jefinho. É algo que o técnico David Ancelotti já tem decidido sim na cabeça dele, mas é uma dúvida que paira nessa provável escalação do Botafogo de quem vai jogar nessa ponta direita. Se você tiver o Arthur, tem um cara que corta mais para dentro, né, que joga o canhoto, que joga com a perna esquerda. Se você joga com o Santi ou com o Jefinho, você tem dois jogadores que são destros jogando pela direita. O Santi puxa muito por dentro as jogadas. Então, tem uma mudança de característica de estilo de jogo dependendo do jogador que for iniciar o jogo. Agora, o time do Vasco titular, que não tem também muito segredo, né? O Vasco vai com o Léo Jardim no gol, o seu goleiro titular de quase todos os jogos desde que o Léo Jardim foi contratado. Na lateral direita, o Vasco tem o retorno do Paulo Henrique voltando de lesão. Paulo Henrique retornando após um leve desconforto que ele acabou sentindo, desfalcou o Vasco por algumas partidas, mas é um lateral extremamente importante, tanto na parte defensiva quanto também na parte ofensiva. O Paulo Henrique, ele é um jogador que ajuda muito nesse desafogo do Vasco em vários momentos que o time está pressionado, pela capacidade de drible, pela capacidade de conseguir percorrer longas distâncias com a bola controlada do Paulo Henrique. A dupla de zaga do Vasco deve ser a mesma que vem jogando, né, ultimamente, com o Moura ainda improvisado na zaga. O Vasco não conseguiu inscrever a tempo o zagueiro Carlos Cuesta, então o Hugo Moura segue na zaga para esse jogo. O Robert Renan já está inscrito, está treinando com o grupo do Vasco, mas deve iniciar no banco de reservas. O Lucas Freitas deve ser o titular, isso porque o Robert Renan está sem ritmo de jogo. Já está aí uns 3 meses sem jogar o Robert Renan, período de férias que ele estava, então o Robert Renan deve iniciar no banco de reservas. E aí, o Lucas Piton vai ser o lateral esquerdo titular do Vasco, mais uma vez, aqui não tem muita dúvida. No meio de campo, o Vasco tem uma volta importante, que é a do Tietê. O jogador não jogou o primeiro jogo, estava lesionado e volta em um momento crucial, né? Porque o Vasco perde o Jair por lesão e consegue agora ter o Tietê para suprir essa vaga no meio de campo. O Cauã Barros deve jogar ao lado do Tietê, o Barros segurando um pouquinho mais como um primeiro volante, o Tietê
com mais liberdade para jogar no meio de campo, mas claro, também ajudando na hora de marcar. E aí o quarteto de frente do Vasco vem com Ryan na ponta direita, um jogador que é muito importante, não só com a bola nos pés, mas também na hora de marcar pressão. O Ryan tem bastante fôlego, tem força para recuperar essas bolas, como foram no primeiro jogo. O Verratti como centroavante também é uma certeza que vai na escalação do Vasco. O Felipe Coutinho como esse falso 9, é um jogador que tem muita movimentação pelo meio de campo, isso dificulta a marcação do adversário de encontrar o Felipe Coutinho no campo. Ele sempre está se movendo muito, principalmente pelo lado esquerdo ali do Vasco, atrás, na frente. Então esse novo posicionamento do Felipe Coutinho é algo que fez ele melhorar no Vasco. Na ponta esquerda, o Nuno Moreira. Os destaques do Vasco são no banco de reservas o Andrés Gomes e o Matheus França e o Robert Renan. Essas três opções aí que tem o Fernando Diniz interessantes para mudar o decorrer da partida. Vasco versus Botafogo, um confronto muito equilibrado, um confronto de muito respeito em toda a história. Duas torcidas que sempre se respeitaram bastante fora de campo. Mas é claro, meus amigos, é clássico. Os ânimos podem esquentar, tá valendo vaga em uma semifinal de Copa do Brasil. Os dois times têm o sonho de conquistar essa Copa do Brasil e acabaram se cruzando pelo caminho. Só espero que seja um grande jogo. É claro que eu vou torcer pelo meu lado, eu como vascaíno. Quem é botafoguense também, quem é inscrito aqui no meu canal, que eu sei que gosta de mim, gosta do meu trabalho, vai torcer pelo Botafogo e é isso, cara. E é isso, rapaziada. No final das contas, que vença o melhor e teremos pós-jogo aqui lá pra meia-noite, alguma coisa postada aqui no canal. Beleza? Só esse vídeo de hoje. Abração do Francesco, é nóis. Fui!